A nossa infância pode trazer para a nossa vida adulta questões que a gente precisa resolver e precisa tratar. Você tem vivido questões de ansiedade, de insegurança, de medo, de depressão, de tristeza profunda por algo que você desconhece? Ou você tem lutado contra situações que você carrega lá da infância e que tem trazido para você problemas na sua vida amorosa, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional? Problemas que se repetem, que você tem carregado e que você quer se livrar de cada um deles e não sabe como. Recentemente eu ouvi um profissional da medicina dizendo que as doenças emocionais estão matando mais do que outras doenças por aí. Nós precisamos conversar de cura emocional e ligar tudo isso à fé, porque muda significativamente a vida quando a gente passa a se entender, a ligar as coisas de dentro às coisas do alto. E o quanto a gente se liberta de questões que nos faziam mal, cargas que estão pesadas nas nossas mochilas do trilho da vida. E quando a gente percebe que a gente tem um trauma e que a gente precisa resolvê-lo, e que por causa dele nós estamos com depressão, muita tristeza, ansiedade ou qualquer outro sentimento que seja, é um privilégio saber que nós temos esse trauma e que nós podemos nos livrar dele. A nossa mente, as nossas emoções ditam muito a nossa vida. E por que a gente precisa de cura emocional? Para que a gente viva uma vida mais feliz, com mais significado. E quando estamos mais amadurecidos diante daquilo que nos cerca, a gente tira tanta carga negativa e tanta coisa ruim que as coisas passam a fazer até mais sentido. Uma vez eu perguntei nas outras redes sociais para as pessoas se elas tinham algum trauma que as incomodava. Uma pessoa me respondeu que ela achava que ela não tinha trauma, que até então ela não conhecia nenhum trauma aparente nela na vida dela. Tempos depois, acho que anos depois, ela me contando uma história, eu falei: isso aí que você tá me contando é um trauma. E ela me contava chorando. De uma questão lá da infância. Quando eu engravidei, há quase 4 anos atrás, eu percebi que ali dentro de mim tinha um ser e que possivelmente eu levaria para aquela criança tudo aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, a partir daquele momento eu pensei, eu preciso curar algumas coisas em mim para que isso não passe para minha filha. Eu quero romper algumas coisas na minha vida para que ela não seja assim, para que ela não tenha esse tipo de problema emocional que eu tenho. E daí pra cá eu comecei a estudar e me aprofundar no assunto justamente porque eu queria melhorar algumas coisas em mim. Afinal de contas, nós somos o espelho dos nossos filhos. Eles repetem até certo ponto da vida tudo aquilo que nós somos para eles, tudo aquilo que eles veem em nós. Então eu precisava curar emocionalmente. E nessa busca de cura emocional, tudo foi ligando à fé. Parecia que Deus me chamava cada vez mais. Eu já era uma pessoa de fé, mas eu não tinha tanta intensidade. Eu não buscava tantas coisas do alto. E eu passei a vivenciar cura emocional ligada à fé para me libertar de muita coisa. E eu costumo dizer ultimamente que quando a gente descobre que a gente tem um trauma e que a gente pode tratá-lo e que a gente pode se livrar de dores emocionais e seguir uma vida melhor dali para frente, é um privilégio muito grande. Muita gente não olha para dentro. Muita gente não quer se perceber, se enxergar, porque acha que não tem problema nenhum, porque acredita que tudo que acontece na vida é fruto do acaso. E passar a perceber e enxergar, olhar para dentro, enxergar um trauma, pedir a Deus ajuda para poder se libertar de tudo isso, é fundamental para que você viva uma vida muito mais feliz. Com você e com aqueles que te cercam, seja nos seus relacionamentos pessoais ou no seu trabalho, na sua vida como um todo. E é por isso que eu quis trazer aqui essa questão, porque o mundo está precisando muito de cura emocional. Ontem mesmo eu via um pastor falar sobre os 10 mandamentos, em que ele falava que os 2 principais são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. São de tanta profundidade esses 2 mandamentos que às vezes a gente nem percebe o quanto é complicado vivenciar tudo isso no nosso dia a dia. Mas nós estamos precisando mesmo amar os outros como a nós mesmos. E principalmente amar a nós mesmos. Enxergar o que há de dentro de nós e que pode ser melhorado. Nós somos seres em constante evolução. Nós precisamos dessa evolução até para ser mais felizes. É isso que Deus quer da gente. Mas é muito difícil que a gente se ame, que a gente ame a Deus e que a gente ame ao próximo. Nessa pregação o pastor dizia exatamente sobre isso. Amar a Deus é a parte mais fácil, porque Deus é amor. Apesar de tudo
toda a tribulação que a gente passa na vida, Deus tá ali o tempo todo pra gente. Amar ao próximo já é mais difícil, porque pessoas fazem coisas com a gente que a gente não gosta. Ou amar a nós mesmos tem sido muito difícil num mundo onde a gente precisa ser perfeito em tudo. E olhar pra dentro, entender as nossas falhas, melhorar aquilo que há de ruim em nós e que a gente traz como trauma, como repetição das gerações passadas, se livrar daquilo que é ruim pra gente é libertador. Traz uma paz que não dá pra explicar, a tal da paz que excede todo entendimento. Encaixar a nossa cura emocional com a nossa fé, com a nossa conexão maior com Deus é fundamental. Num mundo onde tudo tá querendo da gente perfeição o tempo todo. Por que eu quis falar sobre cura emocional versus fé? E por que as duas são imprescindíveis que andem juntas? Eu vi um relato do pastor Cláudio falando sobre a depressão que ele teve. E a pessoa perguntava pra ele, mas logo você, um homem de tanta fé, não acha que só a fé te bastaria pra poder se livrar dessa doença? E ele falou que não, que uma coisa complementa a outra. Profissionais da área da saúde mental e a ligação dele com a Bíblia, com a palavra de Deus, foram fundamentais juntos para que ele pudesse encontrar. Não sei se eu não sou profissional da área, eu não sei se eu posso dizer cura. Tem muitas pessoas que dizem que a depressão não tem cura, que é algo que você se livra e tem que trabalhar e batalhar por um momento para que não volte à tona. É difícil a gente teorizar isso e diagnosticar também, porque eu digo que quando a minha filha nasceu, profissionais que falam que eu tive depressão e outros falam que não foi depressão. Então, eu costumo dizer que hoje eu intitulo isso como um baby blues que eu tive e que foi o gatilho para que eu pudesse buscar a cura emocional e a fé numa intensidade maior. Mas o pastor Cláudio falava sobre o tratamento dele e que a depressão foi desencadeada por traumas de infância. Ele teve problemas porque morava em orfanato, os pais dele não quiseram ele ia de um orfanato para o outro, de uma casa de uma família para outra. E aí isso ativou nele a questão do abandono. Depois, quando ele já se tornou pastor, ele estava na igreja, via as pessoas saindo da igreja porque mudaram de cidade, ou saíram da igreja porque foram para uma igreja mais próxima de casa. Isso ativou gatilhos nele, lá da infância. E ele teve uma depressão profunda de que não queria levantar da cama, não queria tomar banho. Resumidamente, a história dele foi essa. E aí a gente se pergunta, mas uma pessoa que tem tanta fé, tem tanta devoção, é tão ligada à palavra de Deus, teve depressão? É porque a gente precisa realmente cuidar de tudo que se passa dentro da gente. A nossa infância pode trazer para a nossa vida adulta questões que a gente precisa resolver e precisa tratar, para que não vire uma doença física. E muitas vezes, como essa pessoa me falou que lá nas redes sociais que ela não tinha, que ela achava que ela não tinha trauma, muitas vezes a gente não enxerga isso. Eu fui descobrir depois de muitos anos que eu tinha um trauma que eu não achava que eu tinha. Eu sou filha de pais separados e eu acreditava que do divórcio eu não tinha trauma nenhum. Já tinha muito tempo, quando os meus pais se separaram eu tinha 11 anos. Mais de 20 anos depois, eu com meu marido fomos para Belo Horizonte. Sabíamos que iríamos morar lá apenas por 5 meses. Foi um momento maravilhoso, minha filha pequenininha. Eu tava vivendo ainda restos dos traumas do baby blues, fazendo tratamento com psicóloga, buscando naquele momento, começando a buscar essas questões da cura emocional, dos traumas. E a psicóloga ativou em mim o entendimento das coisas que se passavam na minha vida, para que eu pudesse sozinha descobrir tudo que se passava comigo e por que eu estava com aquelas dores emocionais tão fortes naquele momento. E quando eu fui embora de Belo Horizonte com mudança toda dentro do carro, eu comecei a chorar. Chorava muito e eu não sabia por que eu estava chorando, mas eu senti uma tristeza profunda por causa disso e não entendi o porquê. Depois de um tempo que eu respirei, que eu comecei a pensar, a gente no carro, viajando, eu em silêncio, pensando no porquê daquilo tudo, eu consegui entender que eu tinha um trauma de mudança. Porque lá atrás, quando os meus pais se separaram, eu fiquei de uma casa para outra, de uma cidade para outra, me mudando. E em todas as mudanças eu tinha que deixar alguém que eu amava para trás. A família se rompeu. As pessoas que eu amava não poderiam estar todas juntas comigo, como tinha sido até os meus 11 anos. E eu percebi que isso era um trauma, que eu precisava tratar, porque eu já sabia que eu ia embora de Belo Horizonte, eu estava indo para um lugar bacana também,
com a minha família, meu marido, minha filha, e que a gente ia construir mais uma história muito linda ali. Mas eu tava triste, porque ativou coisas do passado. Uma situação ativa aquilo que estava lá no passado e machuca a gente. Se a gente não sabe controlar e entender isso, olhar para dentro, ter essa visão, saber entender que isso é coisa lá do passado e que tem que ficar lá atrás, que você se perdoa por ter vivido tudo aquilo, que você tem que conversar com aquele seu eu lá de trás. E numa sessão de terapia eu tive essa descoberta que eu acho que foi fundamental, que a gente precisa olhar para o nosso eu lá de trás, criança, conversar com ele ou escrever uma carta, o que quer que seja, e falar com ele que agora tá tudo bem, que você vai batalhar por tudo aquilo que ficou lá atrás e que não vai te fazer mal mais. Você precisa fazer essa ruptura. E como que a gente faz isso? E por que a fé tá ligada nisso? Porque quando a gente faz todo esse trabalho junto com a palavra de Deus, sabe como as portas vão se abrindo, as coisas vão fluindo de uma forma tão maravilhosa e tão gostosa que a gente realmente deixa para trás aquilo que precisa ficar lá atrás. É por isso que a gente precisa olhar para ter esse olhar significativo para dentro de nós, porque a gente carrega coisas que a gente nem percebe que a gente carrega. Porque os nossos sentimentos estão passando despercebidos e a gente não está querendo tratar nenhum deles. E quando eles vão se acumulando e viram um problema muito maior diante de qualquer situação que aconteça na nossa vida, aí pode ser tarde e a gente precisa de uma ajuda maior porque virou uma doença que precisa de cura. E essa cura, quando ela vem tanto do profissional da área da saúde mental quanto de uma igreja, ou quanto da leitura da Bíblia, ou quanto da fé que você quer viver na sua vida, aquela fé que te faz bem, é uma cura que eu posso dizer para vocês que liberta a gente de todas as outras coisas. Foi a cura que o pastor Cláudio falou que foi fundamental para que ele pudesse seguir a vida dele. Talvez se ele não tivesse buscado tanto a Deus ou quanto profissionais, psicólogos, psiquiatras, ele talvez estaria até hoje na cama, doente, sem saber o que fazer. Então a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda das pessoas que Deus dá o dom para nos curar emocionalmente e de Deus, porque Ele tem a resposta para tudo que a gente passa na nossa vida. Deus é amor, Deus quer que a gente seja feliz. E talvez muitos traumas que acontecem na vida da gente não são causados por nós. São frutos de acontecimentos da nossa vida lá atrás. Cada caso é um caso, cada pessoa tem uma situação diferente. Existem casos que são mais severos. Eu tô aqui falando num todo, para que você, se tá vivendo ciclos repetitivos de problema, ou angústias, ou situações ruins que te remetem à tristeza, depressão, ansiedade, você precisa buscar ajuda. E Deus me fez fazer esse vídeo aqui, mandou sinais para que eu falasse sobre esse assunto, que é um assunto que eu tenho vivido muito intensamente nos últimos 3 anos, para que você também possa ver a cura na sua vida. Eu passei por problemas de depressão, de angústia, de tristeza, e que eu chorava sem nem saber porquê. Eu vivia uma tristeza profunda, que nada do que eu fazia estava bom. Lugar nenhum que eu estava me fazia feliz. Eu queria ficar só agarrada no meu bebê, que ninguém mais pegasse. Eu vivia angústias ali que eu precisava curar com a ajuda de profissionais e com a ajuda de Deus. E que foram todas essas ajudas que me fizeram entender todos os problemas que eu passo, saber que todos eles me fizeram hoje uma pessoa mais forte, uma pessoa melhor, e poder ajudar outras pessoas que passam por isso na vida delas. Eu não sei pelo que você está passando agora, se é um momento de tristeza profunda, se é um momento de solidão, de cansaço, de ansiedade, de depressão, uma vontade de não fazer nada, uma sensação de que nada mais te faz feliz, um desânimo tão profundo a ponto de você não enxergar mais solução para sua vida. E eu tô aqui para te dizer que existe sim, que você não é o atual momento que você tá vivendo, que isso tudo vai passar e que quando você pede ajuda, você consegue enxergar paz no meio do caos. Você consegue passar a enxergar luz no fim do túnel. Você passa a olhar com outra perspectiva para sua vida, a enxergar aquilo que há de bom. No mundo nós teremos aflições, mas lembra quando Jesus disse: eu venci o mundo. Lembra de quantas passagens existem na Bíblia de que Deus
fala que está conosco, que Ele nos ama, que tudo podemos naquele que nos fortalece, que Ele é socorro bem presente na hora da angústia, que Ele chama para vir a Ele todos que estão cansados, que Ele nos aliviará, que Ele enviou o Filho dele para que pagasse os pecados por nós. Nós que não somos merecedores. Existe felicidade na vida. Existe um pinguinho de gratidão em tudo que a gente passa. Nós não somos só tristeza. O mundo tá muito difícil, tá? As coisas estão muito complicadas, estão. Mas a gente precisa enxergar beleza no meio disso tudo. A gente precisa enxergar as flores e não só os espinhos. Nós carregamos da nossa infância situações que podem nos atrapalhar na vida profissional, nos relacionamentos. Eu vivi isso, tenho vivido na pele, e me libertar de situações que antes eu não enxergava é um desafio. Mas quando a gente vive esse desafio com Deus, quando a gente procura uma terapia, passa a enxergar coisas que antes a gente não via, a gente consegue romper com situações que não nos fazem bem. A gente consegue se livrando de pesos desnecessários, passando a carregar só aquilo que vai nos engrandecer lá na frente. Eu digo isso de experiência própria. E esses dias eu escutei uma terapeuta dizer de uma forma tão bonita, porque tem pessoas que ela diz que não querem procurar ajuda, que acham que não precisam de psicólogo, que acham que a vida é assim porque a vida é assim, que as coisas têm que acontecer dessa forma mesmo. Mas ela falou que um terapeuta, ele tem uma visão de drone da sua vida. Ele consegue enxergar aquilo que muitas vezes a gente não vê e consegue nos fazer perceber situações que a gente não precisa mais levar para nossa vida. Isso é tão fundamental que a gente passa a se amar mais, a se respeitar mais. E quando a gente se ama mais, a gente tem muito mais capacidade de amar ao próximo, mais capacidade de amar a Deus. E a partir daí a gente começa a viver por Ele, para Ele, porque por Ele, para Ele, dele são todas as coisas. E a partir disso, a partir daí é que vem a nossa vida. É por isso que cura emocional e fé precisam andar juntas. Não viva só sua fé baseado no eu vou ler um pouquinho aqui, eu vou ouvir uma musiquinha ali, eu vou ouvir uma pregação ali. Não, viva com intensidade. Porque quando você vive com intensidade, você busca um jejum, você busca uma conexão maior com Deus, as portas se abrem para sua vida. Tudo passa a fazer mais sentido. Você começa a escutar mais aquilo que Deus tem para te trazer. Ele começa a colocar sinais muito mais evidentes na sua vida para que você possa caminhar baseado naquilo que Ele quer para você. E o que Ele quer para você, pode ter certeza que é felicidade, que é a paz, que é a plenitude. Só que não é só assim. Não é só a gente escutar assim. Deus vai fazer o melhor para mim. Deus vai fazer o melhor por mim. Deus tem o melhor para mim. Deus quer o melhor para mim. E o que eu estou fazendo com esse amor? E o que eu estou fazendo com a minha vida? E o que eu estou fazendo para buscar essa plenitude, essa paz, sucesso, alegria e felicidade? Não é só a gente escutar que Deus quer o bem da gente. O que a gente vê muito por aí, e o que é verdade, uma verdade que dói muito, é que tudo que a gente... Tudo não. Mas a maior parte das coisas que a gente passa na nossa vida são frutos das nossas escolhas. Mas você acabou de falar ali atrás que o que fizeram com você na infância não é culpa sua. Não. O que fazem com a gente não é culpa nossa. A nossa culpa é guardar da forma que a gente guarda. Eu vou guardar isso pro bem? Vai entrar aqui, vai sair aqui? Cabe a nós o que nós fazemos com o que fazem com a gente. A escolha é nossa. É muito fato que a verdade que dói de que o que a gente passa é fruto das nossas escolhas, que até nisso a gente precisa tomar atitudes. E nós estamos muito condicionados a querer respostas positivas rápidas na vida. Mas para tudo nessa vida exige tempo para que a resposta venha. Eu não estou dizendo para você que a busca das coisas de Deus, você não vai viver aflições, você não vai viver tempos difíceis. Vai. Mas quando você está com Ele, com uma conexão maior com Ele, eu te garanto que as aflições, as tribulações ficam muito mais leves. Você passa a entender melhor tudo que você passa. Mas vai acontecer também, assim como aconteceu comigo, da fé às vezes fraquejar, vai. Mas é aí que a gente precisa pegar firme na oração e falar com Deus. Deus, não me deixa soltar a sua mão. Não me deixa ir, não me deixa me afastar. Me mantém aqui, me mantém firme, me mantém conectado com o Senhor. Porque eu quero passar tudo isso, toda essa dificuldade, ainda com fé,
ainda com esperança. Eu lembro que recentemente a minha ficha caiu mais profundamente de que nas maiores dificuldades eu preciso ainda intensificar mais a minha fé. E é isso que eu tenho feito. Eu não vou me render ao que há de ruim, ao que há de dificuldade. A gente precisa lutar as batalhas na certeza de que a gente vai alcançar. Lutando a gente vai alcançar felicidade, paz, tranquilidade. A gente vai exalar amor e vai trazer amor de volta. E aí você me pergunta, com tudo isso que eu tô passando, como que eu vou encontrar forças para procurar ajuda, para buscar a palavra de Deus, sendo que a dificuldade é tão grande que mesmo abrindo uma Bíblia e tentando ler, eu não consigo ver resposta. Vá aos poucos. Em primeiro lugar, fique um momento em silêncio, num lugar onde só você esteja. Peça muito a Deus sinais, bênçãos, e que Ele esteja cada vez mais, de maneira mais forte ao seu lado. E você pode ter certeza que nesse ciclo de repetição, repetindo isso o máximo de vezes possível, você vai começar a sentir a presença de Deus. Você vai começar a perceber que os sinais dele são os sinais dele para você e para sua vida. Não é fácil. Lutar contra dores emocionais não é fácil. É uma das batalhas mais difíceis que eu já enfrentei. E que às vezes ainda volta. Assim como o pastor Cláudio falou, tá ali adormecido. Mas se a gente não se cuidar, volta. O trauma que eu tenho de infância, que eu descobri com a terapia, não é só sobre mudança. São vários outros. O que eu quero dizer para você é que você busque todas as formas que você puder de ajuda. Eu busquei primeiro a terapia, fui buscando no mesmo momento uma conexão maior com a fé, a leitura da Bíblia, com pregações, com pessoas que são muito mais ligadas à fé, muito mais entendidas de teologia, que pudessem me trazer o amor de Deus por mim. Nesse meio tempo eu criei um planner que todos os dias eu anoto as minhas emoções, o que aconteceu comigo naquele dia. A vida tá passando tão rápido, a gente tá com um cotidiano tão corrido que a gente tá esquecendo de olhar pra nós. Qual foi a emoção que eu senti hoje? O que eu fiz de hoje de bom pra mim? E aí a gente é condicionado a pensar que, nossa, se eu olhar demais pra mim, ou se eu olhar demais pro meu interior, eu tô sendo egoísta, eu tô esquecendo de olhar pro mundo. Mas nós precisamos cuidar de nós primeiro, para que a gente esteja pronto para cuidar do outro. Não tem como a gente fazer o outro feliz se a gente não tá bem. Não tem como a gente amar o outro se a gente não se ama. A gente precisa dessas curas emocionais pra gente romper com o passado, pra gente entender aquilo que nos dói, que a gente não precisa que doa mais. Pra que a gente, ao invés de se sentir ansioso com uma situação, se sinta tranquilo. Respire, entenda o que está acontecendo, peça ajuda a Deus, para que a gente possa passar por essa situação com um olhar mais tranquilo, sem tanto desespero na vida. Não é fácil, é uma luta que a gente precisa ter diariamente e que eu posso dizer que, assim como todas as outras lutas da vida, é uma luta que traz cura, que traz benefícios. E se eu tô aqui para te dizer que traz esses benefícios, que traz mais felicidade, que traz mais gratidão e que retorna como forma muito positiva para nossa vida, é porque eu vivenciei isso. Eu passei e passo por momentos muito difíceis, mas hoje com um olhar diferente, hoje com companhias diferentes, com uma companhia maior que é Deus, e que por saber que Ele está comigo, a carga fica um pouco mais leve. Eu não dou tanto valor ao problema, eu dou mais valor ao Deus que está comigo. E é isso que eu quero que você sinta. É isso que Ele quer que você sinta. Essa conexão maior com Ele te cure emocionalmente das suas feridas, que você possa viver a paz que excede todo entendimento, o amor de Deus para você. Sentir esse amor de uma forma mais profunda e intensa, e que você possa abandonar tudo aquilo que te faz mal aos poucos, como se você estivesse fazendo uma caminhada da vida e tirando da sua bagagem aquilo que não é mais seu. Às vezes a gente pensa assim, eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Na época que eu fazia terapia, eu tinha um plano de saúde, depois eu deixei de ter, não pude mais fazer terapia. Foi muito ruim ter que parar, mas foi uma escolha difícil, mas eu precisei fazer essa escolha. Mas eu pensei, eu preciso dar continuidade a tudo isso. Como que eu vou fazer? Eu comecei a estudar tudo o que eu via sobre cura emocional. E foi tão intenso tudo que eu fui vivendo que eu precisava compartilhar isso com outras pessoas para que outras pessoas pudessem viver essa experiência maravilhosa. E é por isso que eu tô aqui. E Deus também me trouxe aqui.
tema para outro testemunho. Um testemunho que eu sentia Deus no arrepio, no choro. Quando eu falava, eu não acho que não é o Senhor que tá falando comigo, não. Me mostra que é. E aí vinha uma coisa na mesma hora, me mostrando que é. Nós precisamos levar para as pessoas aquilo que nos curou, para que a gente ajude outras pessoas a se livrarem das dores também. Você não é o momento que você está vivendo agora. Vai passar, mas para precisar passar, você precisa tirar daí de dentro uma forcinha para começar a dar os primeiros passos. Porque essa força tá aí, dentro de você. Deus também tá aí dentro de você. Se permita sentir a presença dele, que aí você vai entender o quanto é magnífico ter essa companhia imprescindível nessas horas difíceis. Espero que Deus tenha falado com você através dessas mensagens aqui. Eu falei o que saiu do coração hoje, porque o que eu quero é que outras pessoas vivam a experiência magnífica que eu tenho vivido, de curar as minhas emoções através do aprendizado sobre autoconhecimento, através de um olhar mais para dentro e através, principalmente, de uma fé mais profunda, de uma conexão maior com as coisas do alto, com Deus, com Jesus, com tudo aquilo de bom que Ele tem para nos oferecer. Esse foi o vídeo de hoje e eu te espero no próximo vídeo com as bênçãos de Deus. Até lá!